dentro das comemorações dos 33 anos de fundação do PDT, dos 17 anos da Carta de Lisboa e do 9º aniversário da morte de Leonel Brizola, hoje nós vamos ouvir o cientista político Clóvis Brigagão. Clóvis Brigagão era estudante na época do golpe, né? E depois se juntou a Brizola para fundar, na realidade era refundar o antigo PTB de Getúlio Vargas em Lisboa. E ele estava lá como um dos 100 e tantos signatários da Carta de Lisboa. Então, Clóvis, como é que você viveu aquele momento e dentro dessa perspectiva desses anos todos que já passaram, são 34 anos, qual é a sua visão hoje do que foi aquele movimento da Carta de Lisboa? Olha, sem dúvida nenhuma foi um dos momentos mais férteis e de maior diálogo, um diálogo até duro muitas vezes, entre várias pessoas e personalidades do PDT, que se reuniam ali em Lisboa, na sede do Partido Socialista Português, no Largo do Rato, para discutir o futuro do trabalhismo no Brasil, sob a liderança de Leonel Brizola. Eu era o executivo, o secretário executivo do encontro, então eu estava envolvido em praticamente tudo, do ponto de vista prático, de receber as pessoas, de articular a agenda, de ver a reunião das comissões, de examinar o resultado de cada comissão que passava para a Assembleia para ser discutida intensamente, porque havia várias diferenças de concepção do que seria não só a Carta de Lisboa, mas o trabalhismo renovado sob a liderança de Brizola. Então, Clóvis, você era também exilado político em Lisboa, né? Como a grande maioria daquele pessoal que foi por encontro, que era um encontro dos brasileiros no exterior, no caso os exilados, né? E os brasileiros trabalhistas no Brasil. Então, vocês viviam uma época muito rica, né? Que era aquela época pré-anistia, final de golpe, abertura política. Olha, sem dúvida nenhuma, a reunião dos vários grupos, inclusive os grupos da luta armada, que vieram para o PTB, aí então na época sendo reconstruído pelo Brizola, e mais os grupos aqui dentro do Brasil, foram auspiciosos, foram momentos muito felizes. Acho que nenhum outro partido político brasileiro teve essa história marcada, pelo menos no exílio, desse encontro de Lisboa, em que se juntavam os velhos trabalhistas aqui do Brasil, do Hotel de Andrade, o nosso Darcy Ribeiro, enfim, vários e vários do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e esses novos trabalhistas que o Brizola engraçadamente jocosamente chamava de os barbudinhos, né, que ingressavam nessa história que pouco entendiam no início. Foi preciso, e é uma véspera do encontro de Lisboa, os chamados cabildos abertos que se realizavam pela madrugada fora no Hotel Florida em Lisboa durante vários meses e que se debatia absolutamente tudo numa democracia assim que muitas vezes até chocava a nós e também chocava o próprio Brizola, tal abertura do diálogo entre aqueles jovens, os barbudinhos, e o próprio Brizola que conduzia esse diálogo de uma maneira muito hábil e que fez com que congregasse junto a ele esses remanescentes da luta armada da Suécia, da França, de Portugal, dos Estados Unidos, do México, alguns da África, e resultou então nesse encontro de Lisboa, 17, 18 e 19, nós estamos fazendo, portanto, comemorando essa data aqui, hoje na sede do PDT, com muita alegria para mim pessoalmente, porque eu desempenhei ali, eu era um ajudante, um assistente
do Brizola, fazia de tudo, de tradução, ia nos encontros da Internacional Socialista, representei o Brizola em vários encontros da Internacional Socialista, com líderes como o Willy Brandt, o Mitterrand, Olof Palme, além do próprio Mário Soares, que sempre nos deu muito apoio, o líder da Espanha, enfim, era uma verdadeira aula de ciência política, se podia dizer assim, além do que se estava construindo um partido das cinzas da ditadura, né? O Brizola costumava dizer que bastava soprar um pouco essa cinza que a labareda iria acender a história do PDT. E eu voltei depois do encontro de Lisboa, nós fizemos a carta, que é um princípio muito rejuvenescido do trabalhismo brasileiro, onde se inclui a questão do negro, onde se inclui a questão da mulher, onde se inclui a questão do meio ambiente, então inexistente nos programas partidários dos partidos políticos brasileiros. Então isso era uma inovação muito grande. 34 anos é muito tempo, né? Se passaram esses anos todos e houve muitas mudanças no Brasil. O PDT, afinal, teve de substituir o antigo PTB, porque teve negada a sigla para a sua principal liderança, que era o Brizola. O Brizola foi governador, né, 2 vezes do Rio de Janeiro, já tinha sido uma vez do Rio Grande do Sul. E depois o Brizola não conseguiu candidato, quer dizer, sagrar-se presidente da República. Ele perdeu em 89, depois perdeu em 94, tentou ser vice do Lula, também não conseguiu, mas o trabalhismo acabou emplacando, de uma certa maneira, o presidente Lula em 2002, e depois foi reeleito em 2006, e depois a terceira candidata trabalhista, que é a doutora Dilma Rousseff. Ele perguntaria aí, passados todos estes anos, como é que você vê a perspectiva brasileira em termos políticos? O Clóvis, só para a gente encerrar essa pequena entrevista. Olha, eu vejo com otimismo. Acho que o Brasil de 30, 20 anos atrás já não é o mesmo país. Um país que conseguiu colocar, de alguma maneira muito bem feita pelos governos anteriores, depois da redemocratização, conseguiu fazer com que o Brasil hoje seja a 6ª economia do mundo. Isso é significativo. É uma pena que o nosso grande figura, grande líder, Leonel Brizola, não pôde participar dessa façanha, dessa aventura, dessa história que fez do Brasil um país bastante atrasado. Ainda tem algumas coisas bastante atrasadas no serviço, no transporte, nos portos, a gente sabe disso, mas que fez uma grande revolução dentro da democracia, ou seja, incorporar cerca de 30, 40 milhões no mercado interno do país. Isso, sem dúvida nenhuma, não é uma tarefa muito fácil. Nós, assim, entrevistamos o cientista político Clóvis Brigagão, signatário da Carta de Lisboa, documento básico de fundação do Partido Democrático Trabalhista, PDT.